Alguns dias eu abri no Stories uma pergunta sobre mudanças, né? Quais eram as questões que as pessoas tinham. Eu recebi essas perguntas, estou aqui respondendo tanto pelo Stories que estão no Highlights como pelo IGTV. A pergunta que veio foi de uma pessoa que mora lá na Europa. Ela perguntou sobre o nível de estresse no processo de imigração. Então, assim, vamos falar um pouquinho do estresse de um modo geral. Ele se mantém, né? Ele acontece por uma situação em que a gente se vê em perigo. Então, quando eu saio da minha zona de conforto, normalmente eu me vejo em perigo. E eu posso ter reações como querer fugir, querer lutar ou congelar. Então, é natural a gente passar por estresse. Isso faz parte da nossa vida. Quando a gente muda de país, então especificamente falando, já que você fala de estresse de imigração, existem vários, né? Um deles é a língua. Então, por mais que a gente fale a língua do país para onde a gente vai, nunca vai ser da mesma forma que a gente fala no nosso país. E também precisa ver se a pessoa já se sentia confortável em falar na própria língua, né? Porque tem gente que tem uma característica mais introvertida, tem gente que usa de mais, menos recursos linguísticos. Então, tudo isso vai sendo fatores que vão construindo o estresse. Um outro ponto aqui que eu queria trazer é essa mudança em geral, né? Então, às vezes a pessoa ela só está pensando na mudança de país, mas tem muitas pessoas que eu já conversei, inclusive aqui, que estão mudando, que tiveram filho assim que mudaram, ou já vieram com um filho pequeno, teve alguma perda no país de origem e veio para cá e teve que lidar com o processo de luto à distância. Enfim, são tantas questões, né? A pessoa foi diagnosticada com uma determinada doença, chega aqui, ela não sabe como que ela vai ser atendida, às vezes ela não fala a língua, ela não sabe como vai explicar isso para o médico, não sabe se o médico vai conseguir ver o resultado do exame. Então, tem tudo isso. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente falar é diversidade nesse local, né? Então, existem países que são muito multiculturais e tem países que são menos multiculturais, ou seja, menos aberto para estrangeiros, para expatriados. No caso dos Estados Unidos, eu acho que isso varia um pouco. Tem lugares que são mais abertos, tem lugares que são menos abertos. A minha sensação aqui no Michigan é de que, apesar de existir uma certa multiculturalidade, isso não é uma coisa tão em evidência. Então, isso pode gerar um sentimento de não pertencimento, a pessoa acaba se sentindo menos parte daquele local, vai se fechando mais, e aí aumenta o nível de estresse, que pode levar a um processo de ansiedade e depressão. Mas é importante fazer o quê? Reconhecer, né? Reconhecer o que está acontecendo, olhar, aceitar, conversar com as pessoas. Se precisar de ajuda, procura ajuda. Qualquer pessoa que está passando por isso, tá? Procura ajuda. Tem hoje ajuda online, tem ajuda presencial. Às vezes no próprio país tem psicólogos credenciados que falam a língua, né? Então, no caso, que falam português. É importante procurar ajuda. Outra coisa que eu acho importante falar, a questão dos relacionamentos. Mesmo que a gente entenda como as pessoas se relacionam, há necessidade, não só porque você é brasileiro ou latino, enfim, não só porque a sua cultura tem uma forma de relacionar, mas porque a sua personalidade tem necessidades diferentes. Então, dependendo de como isso acontece, né? Ainda mais se não tiver a língua, se não tiver esse senso de pertencimento, se tiver uma personalidade mais introvertida, que tem mais dificuldade de se integrar, isso vai aumentando o nível de estresse. Então, assim, ouvindo isso parece o fim do mundo, mas não é. Claro, quando a gente está passando pela situação, a gente vai tentando encontrar saídas. Tem muita gente que fica dando sugestão do que fazer. Eu acho que é importante que você, que está passando por um processo de transição, entender o que é importante para você, o que vai te trazer bem-estar, o que vai te trazer conforto, né? Para que você faça um movimento, seja se integrar com pessoas locais ou sair, fazer qualquer coisa, para que você faça isso de uma maneira autêntica, não porque você tem que fazer para passar pelo processo de adaptação, tá? Então, o que você gosta de fazer? Talvez você possa descobrir uma nova habilidade, né? Tocar uma música, cantar,
cozinhar, ouvir música, não precisa nem tocar, mas é ouvir música, estar na natureza, né? Eu adoro vir para esses lugares aqui, ficar na natureza. Então, descobre o que te faz bem. E aí você vai começando a construir um bem-estar interno para que você consiga se relacionar com o meio. Meditação ajuda muito também. Então eu vou falar um pouco mais de meditação mais para frente, mas essa também é uma alternativa. Quando a gente traz o movimento para dentro, o fora ele é uma consequência. Então, o processo de mudança, no caso de uma imigração, ele é uma grande oportunidade da gente poder saber quem a gente é, porque muitas coisas se desconstroem nesse período e aí existe essa real oportunidade de se olhar e se assumir, e se aceitar, mas isso leva um tempo. Eu já falei sobre as fases de adaptação, já falei sobre curva de mudança, então tem vídeos falando sobre isso também. Não acontece assim. E não é porque a gente está num lugar lindo como esse que a vida fica maravilhosa. Faz parte sentir tudo o que a mudança traz. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos, manda pergunta. Eu tô com muita vontade de responder as perguntas que estão vindo e fico aqui à disposição, tá bom? Um beijo grande.